Nós queremos apresentar o novo livro que nós estaremos estudando no próximo bimestre, Epístolas Paulina 1. Um livro com 238 páginas, falando sobre a teologia prática, o conhecimento teórico. É muito importante, mas a teoria sem a prática, eu diria que é de quase nenhum valor. Então, neste livro, nós vamos estudar como aplicar o nosso conhecimento. Na lição número 1, colocando Deus em primeiro lugar. Colocando Deus em primeiro lugar. Lição número 2, teologia prática e o tempo dedicado a Deus. Teologia prática e o tempo dedicado a Deus. Lição 3, teologia prática e a credibilidade do cristão. A credibilidade do cristão. Lição 4, relacionamento familiar. Relacionamento familiar. Lição 5, humildade, sujeição e responsabilidade. Lição 6, o relacionamento entre pais e filhos. Lição 7, teologia prática e o crente no trabalho. Como o crente deve se comportar no trabalho. Lição 8, a teologia prática e o amor ao próximo. Lição 9, a lei de Moisés e a lei do amor. E lição 10, teologia prática e as obras de assistência e promoção social na igreja. Durante os próximos 2 meses, nós estaremos, portanto, com este livro que já está à sua disposição. A FATESA, nós podemos afirmar que Deus tem nos abençoado. São 16 anos que nós estamos com esta escola. Nesses 16 anos, já passaram por nós. O aluno que se matricular hoje receberá o número da sua ficha 7.780. Então, um curso que deu certo. Deus tem nos abençoado e acreditamos, são 27 matérias. 27 matérias. Ao todo, nós temos cerca de 7.000 páginas de comentário dessas 27 matérias. Então, um curso com conteúdo teológico. E nós estamos agradecidos a Deus por isto. Na lição de hoje, as epístolas paulinas, nós estudamos as 3 epístolas em 3 matérias. São cerca de 700 páginas de comentário das 3 epístolas de Paulo. Epístola Paulina 1, o livro que nós estamos estudando, estuda Romanos e Gálatas. Paulina 2, 1 e 2 Coríntios. Paulina 3, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então, um estudo, eu quero crer que não existe no Brasil um curso que tenha o conteúdo de comentário como o nosso. Acreditamos que não. Então, nós estamos hoje com a lição, vamos estudar agora, nas próximas 4 lições, a Epístola aos Gálatas. 6 lições para estudarmos Romanos, e agora nas 4 próximas lições, estamos com a Epístola de Paulo aos Gálatas. Lição 7, texto 1.
A Escritura, este é o assunto de hoje, a Escritura da liberdade cristã. A Escritura da liberdade cristã. Na lição 7, Paulo defende seu apostolado, o Evangelho de Paulo e o erro dos judaizantes, o ensino de Paulo aos Gálatas e o conceito da liberdade cristã. Durante 1 hora, das 8h30 às 9h30, nós estaremos então com esta lição número 7. E na outra aula estaremos dando continuidade ao nosso trabalho. Então, texto 1, considerações preliminares. A Epístola aos Gálatas, eu creio que foi escrita com dois objetivos. Primeiro, entender a salvação pela graça e a liberdade que temos. Entender a salvação pela graça e a liberdade que temos. Segundo, salvar o cristianismo do legalismo judaico. Eu posso pensar que esta foi a primeira porta do inferno procurando destruir a igreja. O Senhor Jesus havia dito, no capítulo 16, versículo 18 de Mateus, ele disse: sobre esta pedra, falando dele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, ou seja, os poderes do inferno, não prevalecerão contra ela. Nós vamos ver aqui que este foi um projeto de Satanás, usando os mestres judaicos, que haviam teoricamente se convertido ao cristianismo. Satanás vai procurar criar mais uma seita, mais uma. O judaísmo é uma grande religião, mas dentro do judaísmo havia vários grupos, cada um com um pensamento diferente. Havia a seita dos fariseus, havia a seita dos saduceus, havia a seita dos herodianos, havia a seita dos essênios. Agora eles estão tentando criar a seita dos nazarenos. Se este projeto fosse em frente, o cristianismo teria se tornado numa seita formal. Mas Deus, que sempre está atento, vai usar Paulo para impedir que essa seita fosse criada. E Paulo aqui coloca os fundamentos do cristianismo nesta epístola. Um livro, 6 capítulos, 149 versículos, um livro aparentemente pouco volumoso, mas de um conteúdo doutrinário muito profundo. Nós começamos aqui com uma colocação. Esta epístola foi enviada aos Gálatas. Mas quem eram os Gálatas? Num primeiro momento, é claro que nós poderíamos dizer, os Gálatas são os habitantes da Galácia. Pronto, os habitantes da Galácia. Numa pregação, a gente não entra em detalhes. Agora, no estudo, nós temos que entrar em detalhes. Não basta dizer os Gálatas são os habitantes da Galácia. Mas só isso basta? Não. Os Gálatas, aqui chamado de gauleses celtas. Os Gálatas, descendentes dos bárbaros, gauleses celtas. Os Gálatas, descendentes dos bárbaros. Num primeiro momento, essa expressão parece muito forte. Os Gálatas são descendentes dos bárbaros. O
que nós pensamos? Bárbaro, violentos, cruéis. Não é nada disso, não é nada disso. Conhecendo a história, isto no século II, nós temos aqui que eles chegaram à Ásia entre os anos 278 e 277, segundo século antes de Cristo. Nesta época, para os gregos, todos os que não falavam a língua grega eram considerados bárbaros. Todos que não falavam a língua grega eram considerados bárbaros. Este povo habitava a Europa, principalmente na França. E nós temos aqui a informação de que, num determinado momento, eles atravessaram o Estreito de Dardanelos e entraram no continente asiático. Isso através do Mar Egeu, eles atravessaram o Estreito e chegaram no Mar de Mármara. Esta região provavelmente está próxima do lugar onde hoje está a cidade de Istambul. Ali, hoje, a Europa praticamente se encontra com a Ásia. Hoje está construída uma ponte. Nós tivemos lá na chegada em Istambul, de cima do avião, dava para ver toda a extensão da ponte. E Istambul é hoje a cidade de Constantinopla, fundada por Constantino no ano 330 a.C. Ela subsistiu hoje com outro nome, Istambul. É a quarta maior cidade da Europa e a maior cidade da Turquia, mas não é a capital. A capital é Ankara. Então, isto aqui, no estudo bíblico, sempre a gente precisa abrir um espaço, procurar detalhes, se situar no tempo, se situar no lugar. Então, nisso consiste o estudo da palavra de Deus. O conhecimento da história ajuda, o conhecimento da geografia ajuda, e sem a inspiração do Espírito Santo, de nada valeria tudo aquilo que nós iríamos aprender. Então, conhecendo quem é os Gálatas, as igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia, perceba que esta epístola tem uma característica especial. Todas as demais são enviadas para uma igreja. Esta epístola é enviada às igrejas da Galácia, para todas as igrejas da Galácia. Provavelmente, essas igrejas, você tem aí, geograficamente, a Galácia está dividida em duas regiões, Galácia do Sul, Galácia do Norte. Provavelmente, essas igrejas foram fundadas por Paulo e Barnabé. Você encontra isso descrito em Atos capítulo 13, na sua primeira viagem missionária. Na sua primeira viagem missionária, eles passaram por toda essa região. Começaram por Chipre, a terra de Barnabé, depois retornaram ao continente. Desembarcaram em Pafos, que é um porto marítimo. De Pafos, eles foram para Antioquia da Psídia, depois para Icônio, Listra e Derbe, espalhando a igreja por toda aquela região. Chegando em Derbe, eles começam o retorno. Paulo e Barnabé sempre retornavam à base missionária. Sempre retornavam à base missionária. Nós vamos falar sobre isso hoje. Existem obreiros e itinerantes que não têm uma base. E isto não é bíblico. Isso não é bíblico. Nós vamos ver isso aqui mais adiante no estudo dessa epístola. Então, Paulo é o autor da epístola. Ele escreveu ao todo 13 epístolas. Para comentar essas 13 epístolas, nós temos cerca de 700 páginas. E
A autoria, Paulo, o autor da epístola, não resta dúvida. A data em que ela foi escrita. A primeira viagem missionária foi realizada entre os anos 46 a 48. E, retornando da primeira viagem, Paulo soube dos problemas que estava havendo na região. Os judaizantes tentando desfazer o trabalho que Paulo havia feito. Então, Paulo, provavelmente, logo depois, terminado esta viagem, foi realizado o primeiro concílio da igreja em Jerusalém. E, logo depois, nós acreditamos que Paulo escreveu esta epístola. E, na segunda viagem, ele foi entregando cópia do parecer do concílio de Jerusalém em todas as igrejas. Então, provavelmente, essa epístola foi escrita por volta do ano 48, data da epístola. A epístola aos Gálatas, por que foi escrita? Por que foi escrita? Nós temos aqui três razões. Três razões. Essas igrejas começaram bem, mas devido ao ensino dos falsos mestres, essas igrejas estavam prestes a acabar. Então, três foram os objetivos pelo qual Paulo escreveu essa epístola. Primeiro, que a obediência à lei misturada com a fé, era necessária a salvação. Isso é o que o judaizante estava ensinando. O judaizante estava ensinando que a obediência à lei misturada com a fé era necessária a salvação. Paulo vai combater isto. Segundo, estava ensinando que o crente é aperfeiçoado guardando a lei. Os judaizantes estavam ensinando que o crente seria aperfeiçoado guardando a lei. Paulo vai mostrar que não. Paulo vai mostrar o objetivo da lei. O objetivo da lei foi proteger Israel, para que Jesus viesse de uma linhagem santa. E essa linhagem começou de Adão. E veio em linha reta até Jesus. Então, o objetivo da lei foi proteger Israel para que Jesus pudesse vir segundo o propósito de Deus, de uma linhagem santa. E o terceiro erro que o judeu estava divulgando, para restaurar os Gálatas estavam caindo da graça. Então, Paulo vai escrever essa epístola com esse objetivo, restaurar os Gálatas que estavam caindo da graça. Como combater essas heresias? Como combater uma heresia? A maneira bíblica de combater uma heresia não é abrir contendas. Não. A maneira bíblica de combater a heresia é ensinando a palavra de Deus. É ensinando a inerrante palavra de Deus. Esta é a maneira bíblica de combater a heresia, através do ensino da palavra. Então, o tema da Epístola aos Gálatas, faz a apologia ou a defesa da liberdade cristã contra a forma de legalismo, mostrando que a salvação é um ato da graça de Deus, sendo que nada pode ser acrescentado como necessária salvação. Nada pode ser acrescentado como necessária salvação. Somos salvos pela fé em Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E sobre isto não se pode acrescentar mais nada. Pela graça sois salvos, por meio da fé. O conteúdo da epístola. A epístola aos Gálatas talvez possa ser resumido como sendo um grito
de liberdade contra todas as formas de legalismo religioso. Um grito de liberdade contra todas as formas de legalismo religioso, contrária à justificação pela fé. Paulo vai escrever aqui, capítulo 5, verso 1. Estai, pois, firmes. Estai, pois, firmes, na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ser crente, muita gente não sabe, mas ser crente é ser livre. As pessoas pensam que os crentes vivem escravizados. Crente não pode. Crente pode fazer tudo. Crente pode fazer tudo. Crente é livre. Crente é livre. Agora, por quê? Poder nós podemos, somos livres, nós não estamos presos. Nós não estamos amarrados. Nós podemos, somos livres. Agora, nós, por livre e espontânea vontade, procuramos não fazer o erro. É por livre e espontânea vontade. Ninguém pode me obrigar a nada. Se eu quiser errar, eu erro, eu sou livre. Se existe na terra um povo livre, somos nós. Nós somos livres. Deixa eu contar uma historinha para vocês que se aplica aqui nesse momento. O que é ser livre? O que é ser livre? Na Inglaterra, um cidadão inglês, andando pelas ruas, um cão caminhava ao seu lado. O cão caminhava ao seu lado. Ele parava, o cão parava. Isso chamou a atenção. Ele andava, o cão andava. Mas não havia corrente não havia corrente não. Isso é liberdade. O cão estava preso ao seu dono por corda de amor. O cão estava preso ao seu dono por corda de amor. É isso que acontece conosco. Nós não estamos acorrentados, não. Nós somos livres. Livres para servir a Deus. Porque nós estamos presos por laços de amor. Estamos presos por laços de amor. Se o Filho do Homem vos libertar, e Ele me libertou. Se o Filho do Homem nos libertar, Ele libertou vocês. Verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Os escravos estão lá fora. Os escravos estão lá fora. Eles não querem, mas eles são obrigados a pecar. Muita gente quer parar de beber, mas não pode, ele é escravo. Muita gente quer ter uma vida, mas ele é escravo. Agora nós aqui, esta epístola fala da liberdade. Liberdade. Nós estamos livres. E nós temos aqui o caso do Caim. Como nós somos justificados pela fé. Justificado pela fé. O Caim é o exemplo de alguém que procurou a justificação pelas obras. A nossa justificação vem pela fé. Praticamos as boas obras exatamente em consequência da nossa salvação. Então, o Caim, ele se tornou agricultor, enquanto o Abel se dedicou à pecuária. Então, na primeira colheita de Caim, ele trouxe ao Senhor o fruto do seu trabalho. O fruto do seu trabalho. E ele certamente esperava de Deus a aprovação, o elogio, um altar bonito. Eu já pude ver uma mesa grande só de frutos. Agora imagina o fruto daquela época. O Caim podia dizer: este é o fruto do meu trabalho, eu plantei, eu cuidei, eu colhi. Estou aqui trazendo para o Senhor. O Caim pensou que ia receber a aprovação de Deus. Elogio. O Abel também trouxe do fruto do seu trabalho. O Abel trouxe um cordeiro morto. O Abel entendeu o que é a redenção.
O Abel entendeu, seu pai explicou para ele, que para cobrir o homem que estava nu em consequência do pecado, Deus fez túnica de pele. Pele não tira da casca da árvore. Então Deus matou um cordeiro. E Adão aprendeu isto, passou para o filho. Então agora Abel traz um cordeiro, constrói um altar de pedras, mata o cordeiro, um altar feio, pedra suja de sangue, um cordeiro, a lã toda suja de sangue, um cordeiro morto. O Caim já estava antevendo a censura de Deus a Abel e a aprovação dele. Mas no altar de Caim, Deus viu o trabalho do homem. Eu fiz, eu plantei, eu colhi, eu cuidei, trabalho das minhas mãos. No altar de Abel, Deus viu naquele monte de pedra suja de sangue, Deus viu a cruz do Calvário. E no cordeiro morto, Deus viu Jesus. E Deus recebeu aquele altar. Deu para entender? Então, tudo isso aqui nós extraímos aqui do texto 1. Texto 2. Paulo defende seu apostolado. E nós vamos dizer aqui que o Paulo fez uma defesa consistente. Paulo não ficou calado. Ele defendeu o seu apostolado contra as críticas e censura do judaizante. Então, se a gente não estuda a Bíblia, muita coisa passa despercebido. Alguém poderia dizer, Paulo está sendo censurado, Paulo está sendo injuriado, Paulo está sendo difamado, e Paulo faz a defesa. Agora, Marcos capítulo 15, versículo 3 a 5. Marcos capítulo 15, versículo 16, versículo 3 e 5. Nós vamos ver que a conduta de Jesus foi totalmente diferente de Paulo. A conduta de Jesus foi totalmente diferente da conduta do Paulo. De Jesus está escrito aqui, e Pilatos, versículo 1, e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos e todo o sinédrio tiveram conselho, amarrando Jesus e entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele respondeu. E respondendo disse, tu dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém, ele nada respondeu. Agora Pilatos vai dizer, e Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, nada respondes? Vê quantas coisas estão testificando contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhou. Agora, o Paulo aqui está fazendo diferente. Jesus foi injuriado, caluniado, injúria, calúnia, difamação, ele não respondeu nada. Agora o Paulo vai fazer a defesa dele. Então, Bíblia, se a gente não estuda, parece que há contradição, mas não há. Aqui, no caso de Paulo, é o trabalho que ele está fazendo que está sendo criticado, é a obra que ele está fazendo. Estão dizendo que o evangelho que ele está pregando, aqui é o trabalho que ele está fazendo. Se alguém me injuriar, caluniar, difamar, e se eu for aplicar a palavra de Deus, nós vimos que
O Senhor Jesus diz, não tomeis a vingança da mão de vocês. Não tome a vingança. Deixa comigo. Nós vimos isso no livro de Romanos. Não tome a vingança na sua mão. Deixa o problema nas mãos de Jesus. Então, se for injúria, calúnia, difamação, e se eu quiser cumprir, obedecer a palavra, eu sei que não devo. Eu sei que não devo nada do que estão falando contra mim. Então eu vou dizer, Jesus, eu vou entregar nas mãos do Senhor, tá? Vou fazer do jeito que o Senhor ensinou. Não tome a vingança na sua mão. Eu vou entregar isso aqui nas mãos do Senhor. Agora, se estiver criticando, apontando o erro, eu estou ensinando o erro, o nosso livro está cheio de erro, a teologia que eu estou ensinando, agora sim, mano. Agora sim. É o meu trabalho, é o meu ensino que está sendo criticado. Eu tenho a obrigação de defender. Eu tenho a obrigação de defender. Se disser que encontraram erro no livro, o meu ensino não está de acordo, aí eu tenho que defender. Não é a minha pessoa, é o meu trabalho que está sendo julgado. E é isso aqui que nós vemos o Paulo fazendo. E ele vai aqui, está sendo criticado por falsos obreiros. Esses falsos obreiros, certamente que ainda existe hoje. Então, o verdadeiro obreiro, aquele que sai para a obra missionária, como Paulo saiu, tem que preencher algumas condições. E essas condições estão aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aqui nós temos a diferença entre os que saem para fazer a obra de Deus, chamados, escolhidos, enviados, e nós vamos ver como age aqueles que não preenchem essas condições. Como é que o Paulo saiu? Está aqui no capítulo 13. Barnabé era o pastor da igreja de Antioquia. Barnabé era o pastor da igreja. Paulo era auxiliar dele. Naquela igreja havia um grupo de obreiros. O pastor da igreja é o responsável. E lá havia um grupo de obreiros. Mas quem administra a igreja é o pastor. Agora, o Espírito Santo precisa de 2 missionários. E nós temos aqui como um verdadeiro obreiro sai para o campo missionário. Disse aqui, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Não foi o pastor da igreja que disse, não. Eu vou enviar você, não. Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Agora, versículo 7, versículo 3. O ministério, então jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos. O ministério, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos. Os despediram. E eles saíram com a bênção do ministério local. Eles, na primeira viagem, sempre eles faziam isto. Depois de terminada uma viagem, eles retornavam à base missionária. Passava por Jerusalém, a igreja mãe, e retornava à base missionária. Hoje não mudou. Todo obreiro tem que ter uma base missionária. Todo obreiro tem que sair com a bênção do seu ministério. E retornar sempre. Ouve-se dizer, não sei se é verdade, que tem obreiros por aí que não tem base missionária. Estão viajando, pregando, perguntar, onde é a igreja que o irmão congrega? Ele não tem igreja. Como é que chama o seu pastor? Eu não tenho pastor. Biblicamente, eles não têm, está correto.
O obreiro tem que sair com a bênção do seu pastor. Faz a obra e retorna à base missionária. A sua família tem que ter um lugar para congregar. Quando ele retorna, ele tem que ter um lugar para congregar. Foi assim que nós vimos aqui. Paulo e Barnabé retornaram à base. Na sequência, na segunda e terceira viagem missionária, Paulo e Silas e os seus companheiros sempre retornavam à base. Os que não têm chamada, então aqui nós temos 3 coisas que podem acontecer. Esses obreiros que vivem caluniando, difamando, esses obreiros sem base missionária, esses obreiros que se dizem autônomos, eu só presto conta a Deus. Deve faltar 3 coisas. Primeiro, falta quem critica, quem censura, quem critica o ministério, falta temor de Deus. Falta temor de Deus. E nós temos aqui o exemplo de Davi. Saul era o rei, Saul foi ungido. Era o rei de Israel. Davi também já tinha sido ungido. Mas enquanto Saul fosse rei, Davi não assumiria o trono. Agora ele teve o Saul na sua mão. Está aqui no capítulo 24 de 1 Samuel. Saul queria matar Davi. Está escrito que ele selecionou 3.000 soldados escolhidos, e partiu para uma missão, matar Davi. Davi tinha um grupinho de homens, 3.000 soldados escolhidos. E nós temos aqui que à noite Saul acampou num determinado lugar, estava próximo de onde estava Davi, ele nem sabia, mas à noite Davi resolveu fazer uma visita no acampamento de Saul. Saul estava dormindo. O soldado de Davi colocaram a posição. Se Davi autorizasse, eles queriam matar o Saul, mas precisavam da autorização de Davi. Eu posso até imaginar, o soldado já com a espada em cima, o Saul dormindo. Davi, apenas um sim. Majestade, né? Ele era rei. Apenas um sim. Eu vou atravessá-lo. Pronto. Davi sabia que Saul morto, ele estava no trono, o trono era dele. Mas ele disse, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão sobre ele. Pois é ungido. A unção tem um valor muito grande. Segundo, quem age desta maneira, falta de conhecimento da palavra de Deus. Obreiros que não estão ligados a ninguém, obreiros que não têm uma base, obreiros que não têm um pastor, falta conhecimento da palavra de Deus. Está escrito. O Senhor Jesus afirmou: não julgueis, para que não sejais julgados. Não julgueis, para que não sejais julgado. Falta conhecimento da palavra de Deus quando eu emito julgamento sobre alguém. Quando eu emito julgamento sobre o meu pastor ou sobre a minha igreja. Falta conhecimento da palavra. E terceiro, falta ética ministerial. Falta ética ministerial. Ética é a ciência do comportamento moral. Ética é a ciência do comportamento moral. Então, quem age dessa maneira, falta ética. Quem era o judaizante? Então, eu já falei com vocês, eram esses homens que estavam aparentemente convertidos ao cristianismo, mas eles apenas mudaram de religião. Então,
Os judaizantes eram falsos obreiros. Vamos mostrar aqui por que eles eram falsos obreiros. Primeiro, eram falsos obreiros porque saíram sem ser enviados. Saíram sem ser enviados. Segundo, eram falsos obreiros porque uma das acusações contra Paulo era de que ele não era apóstolo. E eles estavam emitindo julgamento. E Paulo aqui vai fazer a sua defesa. Paulo vai fazer a sua defesa. Paulo alegou em sua defesa. Então, é a obra que o Paulo está fazendo, que estava em julgamento. Ele vai fazer a sua defesa. Primeiro, na defesa de seu ministério, Paulo invocou a convicção de sua chamada. Na defesa de seu ministério, Paulo invocou a convicção de sua chamada. Ele sabia, ele ouviu de Jesus isto: este é para mim um vaso escolhido. Este é para mim um vaso escolhido. Paulo podia então dizer em sua defesa: Paulo, apóstolo, não da parte do homem, mas por homem algum, mas por Jesus Cristo. Ele tinha convicção da sua chamada, convicção de sua chamada. O obreiro precisa ter a convicção de sua chamada, a lembrança de quando e como isso aconteceu. Então, sua escolha não era fruto da vontade do homem. Paulo, então, faz a sua defesa com muita veemência. E, na defesa de seu ministério, Paulo invocou, primeiro, na defesa de seu ministério, Paulo invocou a convicção de sua chamada. Segundo, na defesa de seu ministério, na defesa de seu ministério apostólico, Paulo invocou os frutos do ministério. Ele não se defendeu com teoria, não. Essa é a melhor maneira de você defender, mostrando os frutos do seu trabalho. Então, Paulo disse aqui, ele estava dizendo que Paulo era um aventureiro. Paulo é um aventureiro. Perceba que nessa epístola, Paulo começou diferente. Vamos ver aqui como Paulo começou a epístola aos Efésios, que está logo na sequência. Gálatas e Efésios. Como ele começou a epístola aos Efésios e como ele começou todas as demais epístolas. Aí aos Efésios ele disse, ele está preso em Roma, ano 62. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Mas a epístola aos Gálatas, Paulo não usa nenhum elogio. Ele começa a epístola dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem de homem algum, mas por Jesus Cristo, nenhum elogio à igreja. E isto é sintomático, Então, na defesa do seu ministério, Paulo invocou os frutos do seu trabalho. Terceiro, na defesa do seu ministério, Paulo invocou seu desinteresse, independência material e declara sua fidelidade a Cristo. Paulo invocou seu desinteresse, independência material e declara sua fidelidade a Cristo. Paulo está mostrando que para quem ele trabalha, qual é o seu objetivo. Ele não colocou que nenhum interesse material. Um homem vivendo pela fé. Um homem que não está fazendo um trabalho para ser recompensado, mas um trabalho, ele está fazendo um trabalho para a glória de Deus. Isto é sintomático.
Se nós seguirmos o exemplo de Paulo, qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa visão? Fazer a obra de Deus com que objetivo? Para prosperarmos materialmente? Paulo nos preocupou com a prosperidade material. E ele fazia a obra de Deus para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ele demonstrou seu desinteresse. É claro que todo obreiro precisa de uma fonte de manutenção. Esse obreiro, se pensar como Paulo, ele não vai além das suas necessidades. Agora, o que se vê hoje, ao que parece, tem obreiro aí que o nível de vida dele, não tem ninguém na igreja que tenha o nível de vida dele. Parece que alguma coisa pode estar errada. E eu não quero ser juiz de ninguém. Eu estou mostrando aqui o Paulo, como ele está fazendo a defesa do seu ministério. Paulo não tinha a melhor casa, Paulo não tinha o melhor carro, Paulo não tinha o melhor salário. Não sei se isso acontece hoje, talvez não. Mas o exemplo nosso aqui, o exemplo para o obreiro nosso aqui é o Paulo. Desinteresse material. Ele estava inteiramente focado em fazer a obra de Deus, para a glória e para a honra do seu Deus. Quarto, na sua defesa, na defesa de seu ministério apostólico, Paulo invocou as marcas em seu corpo. Paulo invocou as marcas no seu corpo. Hoje, felizmente, no Brasil, até onde eu sei, não existe nenhum obreiro com marcas no corpo, com marcas de ter sido açoitado com varas. Não existe no Brasil. Nós temos liberdade. Nós temos liberdade. Mas existem muitos obreiros com marcas na alma. Com marca na alma. Obreiros que foram e são injuriados, caluniados, desprezados. São marcas que esses obreiros têm na alma. Isso eu posso afirmar que ainda existe. Homens que têm marcas na alma. Paulo fez a defesa do seu apostolado, invocando as marcas que ele tinha no corpo. Hoje as marcas são feitas na alma. Uma injúria, uma calúnia, uma difamação. É claro que o obreiro é um homem. Ele sente, mas ele entrega a causa a Deus. As marcas ficam na sua alma. Texto 3. O Evangelho de Paulo e o erro dos judaizantes. Os judaizantes não haviam entendido o ensino de Paulo. Os judaizantes não haviam entendido o ensino de Paulo. Os judaizantes eram bem intencionados. Então, muitos falsos obreiros hoje são bem intencionados. Falta-lhes o conhecimento da palavra. Falta-lhes a presença do Espírito Santo na vida deles. Eles estavam preocupados. E eles pensavam que o Paulo estava ensinando que a igreja hoje não está mais debaixo da lei. A igreja não está mais debaixo da lei. Paulo está ensinando a função da lei. Por que a lei foi dada? A lei foi dada com um propósito. Proteger Israel. Para que Jesus pudesse vir de uma linhagem reta. Essa linhagem começou com Adão. Eu posso mostrar para vocês desde Adão. Quando chegou em Noé. De Noé, Deus pega um homem sem. Noé era da descendência, isto vem da descendência de Sete, um dos 3 filhos de Adão. Vem em linha reta. Com 30 minutos eu mostraria para vocês. Passando de Sete, Enos, Cainã, eu ia mostrando até chegar em Noé. Agora, de Noé, Deus escolhe um dos filhos dele, Sem. De Sem, no capítulo 19 de Gênesis, Abraão era da família de Sem. Agora vem Abraão, Isaque e Jacó.
de Jacó, Deus forma as 12 tribos de Israel. Israel precisava ser guardado. E a lei tinha esse objetivo: impedir que Israel se misturasse com os povos, porque Jesus viria da descendência, através de uma linhagem santa, como de fato veio. Pronto. Jesus morreu na cruz do Calvário. A lei cumpriu seu papel. Paulo vai dizer: a lei é santa e boa. Você não vai encontrar Paulo em lugar nenhum criticando a lei. Já a lei é santa e boa. Ela cumpriu o seu papel. Agora ela saiu de cena. Mas os judaizantes estavam preocupados, porque Israel estava protegido debaixo da lei. Agora, se o Paulo está dizendo que a igreja não precisa da lei, ele estava ensinando, eles não têm controle. Eles não têm controle. Sem esse controle da lei, eles vão agir como os gentios. O que eles não sabiam é que, qual era a função da lei? A lei era para proteger Israel. Agora, pela lei, o judeu era um homem comum. Biologicamente, era um homem comum. Psiquicamente, era um homem comum. O judeu era igualzinho ao cananeu, igualzinho ao heteu, igualzinho ao heveu. Era um homem comum. Pela simbologia bíblica, o Espírito Santo só descia sobre 3 categorias de pessoas. Descia sobre quando Deus precisava de um rei, como aconteceu com Saul. O que Samuel fez? Samuel ungiu Davi com azeite. Ele foi lá, derramou azeite na cabeça, não deu para beber não. E ele derramou azeite na cabeça de Saul. Saul estava ungido. Quando precisava de um profeta, a mesma coisa. O sacerdote derramava azeite na cabeça do profeta. Quando precisava de um sacerdote, o sumo sacerdote derramava azeite na cabeça do sacerdote. Símbolo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vinha e retornava. Ele não habitava no homem. O homem continuava sendo um homem comum. Agora, o que o judaizante jamais poderia entender é que a igreja tem um controle. Não, sem o controle da lei, não. O apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis que vocês são o templo do Espírito Santo que habita em vocês? Hoje, o Espírito Santo não desce sobre, ele habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. E sendo o templo do Espírito Santo, é Ele que nos dá força para repelir o mal. Ele está dentro de nós. Então o nosso controle é feito pela presença do Espírito Santo que está em nós. Judeu era um homem comum. Nós somos ungidos de Deus. É claro que então o judaizante jamais ia pensar isto, mas hoje nós sabemos que é assim. Texto 4. Eu estou olhando para aquele relógio lá, mas aquele relógio está parado. Falta 5 minutos para terminarmos a primeira aula, né? Estamos aqui no texto 4. Vamos ver texto 4. O ensino de Paulo aos Gálatas. Então nós temos aqui diversos versículos que eu não vou ler com vocês. Mas começa aqui no capítulo 1. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho, ele está fazendo a defesa do Evangelho que ele ensina. Eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouco. Eu vou mostrar o que Paulo estava dizendo, que ele havia aprendido diretamente com o Espírito Santo. Então, nós vamos falar sobre isto. Então, aqui nesse texto, este novo Evangelho, esta estranha doutrina,
abalava toda a estrutura religiosa da nação de Israel, no que dizia respeito à salvação. Para Paulo, a salvação seria obtida pela fé, pela fé. Porém, não ensinava que o homem salvo estava livre de qualquer tipo de controle. Ele não ensinava que o homem salvo estava livre de qualquer tipo de controle. Ele ensinava que hoje nós estamos sob o controle do Espírito Santo. Então, o erro do judaizante, já comentei com vocês o erro dos judaizantes. E o texto 5, conceito de liberdade cristã. Conceito de liberdade cristã. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esse é o conceito. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deixa eu abrir aqui um parentezinho. Filho de crente não é neto de Deus. Deus não tem netos. Deus não tem netos. Filho de crente não é neto de Deus. Se os pais entenderem isso, eles vão fazer com os filhos o que os judeus faziam com os seus. Para ser descendente de Abraão, precisava passar por um cerimonial. Então, desde que o menino nascia, os pais procuravam ensinar a palavra aos filhos. Isso estava na lei de Moisés. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Desde o nascimento, e eu conhecendo um pouquinho de psicologia, eu diria que até antes do nascimento, as mães procuravam passar impressões para os filhos. E isso é possível fazer. Depois que do nascimento, eles ensinavam, era obrigado. Ensinar em casa, até 5 anos. Com 5 anos, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, era obrigado a colocar na escola. E a escola funcionava na sinagoga, escola pública. A sinagoga tinha 3 funções. Era, no sábado, era a casa de Deus. Durante a semana, se houvesse um julgamento, era feita a sinagoga. E durante a semana, era escola pública. Eu estive lá em Cafarnaum, na grande sinagoga onde Jesus esteve. As ruínas estão lá, mas existe um grande pátio, o pátio ainda está lá. Era naquele pátio que as crianças brincavam no recreio. Então, com 5 anos, tinha que colocar na escola. Ensina o menino o caminho que ele deve andar. E, mais ou menos, quando completava 12 anos, esse menino que foi ensinado, agora teria que tomar uma decisão. Para ser filho da lei ou não. E quando o menino, de sua livre e espontânea vontade, não podia obrigar, de sua livre e espontânea vontade, inquirido pelos pais, ele declarava: eu quero ser filho da lei. Eu quero ser filho da lei. Até então não tinha compromisso com a lei. Então eles faziam uma festa. Essa festa chamava Bar Mitzvah. Por essa festa, certamente a família convidava. Por essa festa, esse menino agora assumia todos os compromissos de seguir, de cumprir tudo o que estava na lei. Ele se tornava filho da lei. Agora vem o nosso ensino para hoje. Nossos filhos, um dia, precisam fazer uma decisão. Como eu disse, eles não são netos de Deus. Então, os nossos filhos, se nós formos seguir o exemplo bíblico que o judeu fazia, todos os pais judeus queriam que o filho se tornasse filho da lei. Mas para isso eles preparavam o menino. Agora, depois a decisão era deles.
Então, é aí que nós vemos o trabalhar dos pais hoje, ensinando a criança. É aí que nós vemos, na escola dominical, o pai e a mãe até podem não sentir muita necessidade, mas eles vêm por causa do filho. Agora aqui, nós tínhamos uma casa aqui ao lado. Agora vão reformar a casa, as crianças vão vir, todas as salas aqui estão adaptadas para isso. As crianças têm um lugar onde são ensinadas na escola dominical. Qual é o propósito? Essas crianças, quando adquirir a idade da razão, vão ter que fazer uma decisão. O pai não vai decidir pelo filho. E eles vão ter que tomar uma decisão. Tornar-se filho de Deus ou continuar apenas sendo criatura de Deus. Deu para entender? Então, o conceito de liberdade cristã é muito profundo. Vamos para a lição agora, para a lição 8. Lição 8, exatamente, nós temos quase uma hora para a lição 8. E vamos ver o que nós vamos destacar na lição 8. O Evangelho de Paulo e o outro Evangelho. O Evangelho de Paulo e o outro Evangelho. Item 1. A capacitação de Paulo para pregar o Evangelho. Item 2. Um único Evangelho. Item 3. Paulo no Concílio de Jerusalém. Item 4. O Evangelho isenta-nos da lei. O Evangelho isenta-nos da lei, os filhos de Deus. E 5, os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Então nós vamos aqui, capacitação de Paulo para a pregação do Evangelho. O texto 1, a capacitação de Paulo para a pregação do Evangelho. Paulo está sendo acusado de ser um falso obreiro. Paulo está sendo acusado de estar ensinando os cristãos que eles não têm nenhum vínculo com a lei. Eles estão dizendo que Paulo está ensinando o evangelho falso. Ele vai dizer aqui: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Agora, após a sua conversão, a história nos ensina que Paulo esteve no deserto do Sinai durante 3 anos. Paulo esteve no deserto do Sinai durante 3 anos. E Jesus passou para Paulo o que nós vamos ver aqui. Ele está dizendo, o evangelho que ele estava ensinando é que o homem seria salvo pela graça, mediante a fé. Pela graça sois salvo por meio da fé. Então, ele estava dizendo que Paulo estava ensinando errado. E Paulo vai fazer a defesa do seu ministério. E ele vai dizer que o evangelho que ele recebeu por revelação de Jesus. Por revelação de Jesus. Agora, eu vou imaginar, eu não vou passar isso para vocês como ensino, não. Tudo que eu vou dizer a vocês, eu nunca li em lugar nenhum, eu nunca pensei também até essa semana. É um pensamento que me veio. Como Jesus fez a revelação dos mistérios para Paulo. Mistério só Deus pode revelar. Então, como? Então, eu vou usar um linguajar humano, eu não vou passar para vocês como doutrina, eu não vou passar para vocês como... É o meu pensamento.
Como isso foi feito? Jesus teria que conversar, e ele esteve lá 3 anos no deserto. Jesus falou diretamente com ele. Então eu posso imaginar como isso aconteceu. Jesus interrogando Paulo, e Jesus respondendo aquilo que Paulo não sabia responder. O conhecimento da palavra, o Paulo declarou. Ele nasceu em Tarso. O pai dele era um homem rico, e o pai dele era um fariseu, profundo conhecedor das Escrituras. E é certo que Paulo passou por esse processo. Desde antes do nascimento, a mãe de Paulo já começou a passar para ele, ainda no ventre, as impressões. Depois eles ensinaram como todo judeu, e o pai era fariseu. Então Paulo começou a aprender a Escritura desde o nascimento. E ele morava em Tarso. O pai dele era rico. Tarso tinha as melhores escolas. Paulo não estudou na escola pública. A cidade de Tarso havia uma universidade, 3 universidades famosas da época. Tarso, a Universidade de Atenas e a Universidade de Alexandria. Mas dizia-se na época que a Universidade de Tarso superava até mesmo a de Atenas e a de Alexandria. Então ali, Paulo estudou ali. Agora, terminando o que nós chamamos de curso básico, eu não sei como é que funciona hoje. Eu sei no meu tempo. No meu tempo era 4 anos de grupo escolar. Depois, o número de alunos do grupo escolar era muito grande. E o segundo grau, que chamava ginásio, havia poucas vagas. Então tinha que haver uma seleção para entrar no ginásio. Então era o chamado 5º ano, curso de admissão ao ginásio. Os que entravam no ginásio eram 4 anos de ginásio. Depois 3 anos de curso médio. 5 mais 3, 8, mais 3, 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Agora sim, o aluno poderia entrar numa faculdade. Então, o básico, Paulo aprendeu lá em Tarso, estudando nas melhores escolas. Agora, Paulo queria ser doutor da lei. Qualquer carreira que ele quisesse, tinha o curso lá. Mas doutor da lei de Moisés, só em Jerusalém. Então, Paulo, ele confessa que a palavra ele aprendeu. Em Jerusalém, ele estudou na escola de Gamaliel, a escola mais famosa na época. Gamaliel era sobrinho de Rílio, considerado um dos maiores mestres de Israel. Então, Paulo estudou aos pés de Gamaliel todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Paulo sabia tudo. Então, vamos imaginar Jesus agora revelando a Paulo os mistérios. Começando lá no Éden. Como Deus formou o homem. E Jesus, no Novo Testamento, está dito que Jesus é o segundo Adão. Então, como Deus formou o homem? Adão. Jesus seria um homem igual a Adão. E quando Adão pecou, não, vamos formar a formação da mulher primeiro. Como Deus formou a mulher? Vamos imaginar Jesus perguntando para Paulo, como é que como é que Deus formou a mulher? Sim, está escrito que o Adão caiu num profundo sono e durante o sono do Adão, Deus formou a mulher. Quando Adão despertou, a mulher... Pronto, Paulo. Até aí, é isso que você sabe. Agora, deixa eu te perguntar, por quê?
por quê que Adão teve que cair num profundo sono? Isto Gamaliel não me ensinou. Eu vou ensinar para você, Paulo. O Adão sou eu. O Adão me representa. O profundo sono de Adão significava que eu teria que morrer. Eu teria que morrer. Quando Adão acordou, a Eva estava pronta. Foi através do profundo sono do Adão que Deus formou a mulher. A mulher, Paulo, simboliza o quê? Deus, eu sei que a mulher ela é a esposa lá acima. Mas eu vou ensinar uma coisa para você, Paulo, isso é um mistério. A mulher representa a igreja, Paulo. A mulher representa a igreja. Se eu não morresse, a igreja não existiria. Isso é mistério. É isso que você vai ensinar depois, né? Agora, quando o homem pecou, qual foi a providência de Deus, Paulo? Está escrito que Deus fez túnica de pele para o homem, sim. Mas por que pele, Paulo? Não podia ser de folhas? Por que tanta folha? Deus, eu acho que podia. Não podia não. Tinha que ser de pele, porque foi morto um cordeiro, Paulo. Foi morto um cordeiro. Aquele cordeiro, Paulo, tem uma simbologia. Aquele cordeiro sou eu. Aquele cordeiro morreu para cobrir a nudez do homem. Aquele cordeiro sou eu. Assim como um cordeiro foi morto, eu também fui morto. Jesus aqui já ressuscitou. Da mesma maneira que aquele cordeiro foi morto para cobrir a nudez do homem, eu morri para isto. Agora, Paulo, quantos filhos Adão e Eva tiveram, Paulo? Quantos filhos Adão e Eva tiveram? Deus, o que eu sei é que eles tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. E está escrito que ele gerou os Sete com 130 anos. E depois ele viveu mais 800 anos. E gerou filhos e filhas. E gerou filhos e filhas. Quantos, Paulo? Eu não sei. Mas por que, Paulo? Por que somente 3 te receberam o nome? E os outros não? Somente porque apenas 3. Eu vou revelar um mistério para você, Paulo. Deus precisava de 3 para contar a história da redenção. Os outros são figurantes. Paulo, a Bíblia não é o livro que não foi escrito para contar a história do homem, não. A Bíblia não é um livro de antropologia, não. A Bíblia foi escrita para contar a história da redenção. Todas as pessoas que não participam dessa história, não foram registrados os nomes. Então, o nome dos filhos e filhas de Adão não estão registrados porque eles não participam da história da redenção. E tem gente que quer saber o nome da mulher do Caim. Se nem as filhas do Adão receberam o nome, por que a Nora ia receber nome? Ela não participou da história. Deus precisava de 3 homens, 3 nomes. Agora Jesus vai revelar para Paulo. Caim, Paulo. Você conhece a história do Caim? Conheço. Caim representa, Paulo, o homem pecador. Caim representa o homem que está lá fora. Caim representa o homem fugitivo de Deus. Então eu precisava desse nome. Um homem que representava a humanidade lá fora. Aí veio Abel. O que você sabe de Abel, Paulo? Eu sei que as suas obras eram boas e ele acabou sendo morto pelo seu irmão. Sim. Mas o que o Abel representa? Além disso, Paulo. Jesus, agora eu vou revelar para você um mistério. Abel sou eu. As suas obras eram boas e o seu irmão matou. Aconteceu comigo, Paulo. Eu vivi aqui 33 anos, só fiz o bem e os meus irmãos me mataram.
Agora, Paulo, logo após a morte do Abel, fala do nascimento do Sete. Quando Abel desceu para a sepultura, o Sete subiu para a vida. Paulo, o que o Sete representa? Jesus, eu confesso que não sei. Eu vou dizer para você, Paulo. Sete sou eu ressuscitado. Sete sou eu. O Abel morreu, o Sete subiu. Me mataram, mas eu estou aqui. Então Abel me representa como ressuscitado dos mortos. Agora Deus vai andando com Paulo, vamos procurar ir andando pela Bíblia. Eu posso mostrar para vocês Jesus nos 39 livros do Antigo Testamento. Eu posso mostrar para vocês Jesus nos 27 livros do Novo Testamento. Esta foi a condição para que o livro se tornasse canônico. E o Antigo Testamento foi considerado canônico no ano 90, no Concílio de Jânia. Em todos os 39 livros foram encontrados Jesus. Então nós vamos aqui acompanhar alguma coisa. Vamos aqui agora para o capítulo 22. Capítulo 22 de Gênesis. Capítulo 22 de Gênesis. É claro que não estava dividido em capítulo, eu estou conversando de uma forma informal. Não está dividido em capítulo, nada disso. Mas hoje está. Então vamos pensar em Jesus levando Paulo para o capítulo 22 de Gênesis. Paulo, você conhece a história do Abraão, para quem Deus pediu o seu filho em holocausto? Sim, eu conheço. Abraão obedeceu, Abraão foi para o lugar que Deus mandou e pronto. O Paulo contou que ele sabia. Agora Jesus vai dizer, Paulo, nesse episódio, quem é que Abraão representava? Paulo, nesse episódio, Abraão era o pai. Abraão era o pai. O filho era eu, o Isaac. O filho era eu. Chegando lá no Monte Moriá, eu estou encurtando a história. Por que o Isaac não foi morto? Por que o Isaac não foi morto? O Isaac não foi morto porque Deus impediu, mas já havia um substituto. Deus impediu porque havia um substituto para o homem. Havia alguém que ia morrer no lugar do Isaac. Aí o Paulo contou, eu lembro, tinha um cordeiro preso pelo chifre, tá. Paulo, o que significava aquele cordeiro? O Isaac era eu que deveria ser sacrificado. Mas naquele episódio foi poupado para mostrar a sequência. Aquele cordeiro, Paulo, era eu. Eu morri no lugar do Isaac. Esse mistério você vai ensinar, Paulo. Vai ensinar. Quem deveria morrer era o homem, mas eu morri no lugar do homem. Agora vamos para o capítulo 24 de Gênesis. Paulo conhecia tudo. Deus fez o Paulo entender o mistério da Trindade. Aparecem 3 pessoas. Abraão, Isaac e Eliezer. Agora, vamos ver que mistério que o Paulo conhecia toda a história. Eliezer foi enviado à terra dos parentes de Abraão para encontrar e levar uma noiva para Isaac. Pronto. O Paulo conhecia essa história. Chegando lá em Padarã, o Eliezer conversou com os pais da moça. Quem decidia casamento eram os pais. A moça nunca era ouvida. Então o Eliezer falou do seu senhor, falou do filho do seu senhor, não falou nada dele, porque ele representa o Espírito Santo, e o Espírito Santo não falaria nada dele. O Espírito Santo está aqui para glorificar o Pai e o Filho. E quando o Eliezer contou o objetivo da viagem,
Os pais deveriam decidir. Nunca a filha era ouvida, nunca a filha era ouvida. Era sempre os pais que decidiam. Mas naquele episódio, eu posso imaginar Jesus perguntando para Paulo: por que, Paulo? Por quê? Que quebraram a regra. Quem decidiram os pais, mas por que eles entenderam que precisavam conversar com a moça? O Paulo não sabia. Eu vou dizer para você, Paulo. E eles levaram ao conhecimento da Rebeca e fizeram a ela uma pergunta: irás tu com esse homem? Ela não pensou duas vezes, ela disse: irei. A decisão, Paulo, a decisão de vir a Jesus, da salvação, é o homem que toma. Os pais não respondem pelos filhos. Então a decisão foi dela, Agora, Paulo, chegaram na terra de volta. Agora, Paulo, Abraão era um homem muito rico. Os pais de Rebeca eram muito ricos. Mas está dito que levaram Rebeca para a tenda de Sara, que estava vazia, uma tenda velha. Paulo, você sabe me explicar por que Rebeca teria que ocupar o lugar a tenda de Sara que estava vazia? Jesus, eu não sei. Condição de fazer uma tenda nova, eu sei que eles tinham. O que não faltava é dinheiro. Ah, Paulo, mas aqui tem um mistério. Deus tinha um propósito com Sara. Deus tem propósitos. Deus tinha um propósito com Sara. Sara representava a nação de Israel. Cumprindo o tempo de Israel, a igreja ocuparia o lugar. Está entendendo, Paulo? Agora Sara saiu de cena, Sara morreu. Terminou o tempo de Israel. Agora, no lugar de Sara, entrou a Rebeca. A Rebeca, Paulo, representa a igreja. Israel cumpriu a sua missão. Agora a igreja, Rebeca simboliza a igreja. Ela ocupou o lugar de Sara. Esse mistério você vai ensinar, Paulo. Vai ensinar esse mistério. Ainda mais, Paulo. Você conhece a história do casamento de Salomão com a sunamita? Paulo conhecia tudo. Mas tem coisa, eu vou revelar um mistério para você, Paulo. Salomão me representa. Salomão sou eu, na tipologia. Salomão foi escolher uma moça simples que trabalhava nas vinhas dele. Essa moça bonita, Paulo, pobre, mas bonita, trabalhadora, honesta, representa quem? Deus. Isso o meu mestre, o Gamaliel, não me ensinou, não. Eu conheço toda a história, mas Paulo, a sunamita, representa a igreja, Paulo. Ela viveu uma vida difícil na terra. Ela trabalhava de sol a sol. Mas um dia, o noivo veio buscá-la. O noivo, Salomão, sou eu. A igreja está vivendo na terra em dificuldade, Paulo. Vai continuar vivendo em dificuldade. Vai ser a luta da igreja na terra é muito grande. Mas um dia eu vou vir buscar essa igreja, Paulo. Aconteceu lá, sim. Um dia, quando ela menos esperava, chega o rei. Deu para entender? Paulo, esse mistério você vai ensinar. Vai ensinar esse mistério. Você vai ensinar que a igreja na terra não vai ter vida fácil, não. No mundo tereis aflições. A sunamita, quando ela chegou, está escrito que alguém deve ter olhado para ela e estranhou. As filhas de Jerusalém, no caso aqui os anjos, olhando para ela, eles estranharam. Porque ela era morena, ela chegou lá queimada. E aí ela vai explicar: não olhe para mim por eu ser morena, o sol queimou a minha pele. O sol queimou minha pele. Nós vamos chegar lá bem queimadinho, nós vamos chegar sofrido, nós vamos sair daqui. Nós vamos sair daqui
para as bodas que serão celebradas no céu. Agora vamos lá, Paulo, você conhece a história de Esther? Ah, conheço tudo. Eu vou fazer para você umas perguntas, Paulo. Por que a Vasti perdeu o trono, Paulo? A Vasti perdeu o trono por desobediência ao rei. O rei fez uma grande festa e convidou a rainha e a rainha não apareceu. Por desobediência ao rei, ela perdeu o trono. Agora, no lugar que ficou vazio, foi ocupado pela Esther. Uma moça simples, uma moça pobre, uma moça bonita, ela ocupou o lugar. Paulo, eu vou contar um mistério para vocês. Tá? Vasti perdeu o trono por desobediência ao rei. Vasti simboliza a nação de Israel, Paulo. Por desobediência ao rei, Israel perdeu o seu lugar. Agora Esther, por obediência, ela ocupou o lugar. Esther, Paulo, representa a igreja. Nós estamos pensando alto. Eu não estou passando isso para você como ensino, não. Agora, vamos para o capítulo 53 de Isaías. É claro que não estava dividido em capítulo, mas vamos imaginar que estivesse. Agora Jesus vai fazer umas perguntas para Paulo sobre o capítulo 53 de Isaías. É claro que o apóstolo Paulo conhecia de cor o livro inteiro. E Jesus vai perguntar para ele: Paulo, me explique, o que está... Explica isso aqui para mim, Paulo. Olha, porque quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Paulo explicou aquilo que até hoje os judeus explicam. Aquilo que até hoje os judeus explicam. Se você for mostrar Jesus para o judeu aqui nesse capítulo, ele vai ficar bravo com você. Ele vai chamar você de ignorante. O judeu vê neste capítulo aqui a nação de Israel. A nação de Israel. Uma nação pequena, desprezada. Eles veem aqui a nação de Israel. Até hoje. Até hoje. Agora Jesus vai... Paulo, foi isso que você aprendeu com o seu mestre. Agora eu vou revelar para você um mistério, Paulo. Isaías está falando de mim. Isaías está falando de mim. E é isso que você vai ensinar, Paulo. É isso que você vai ensinar. Então ele está falando de mim aqui nesse capítulo. Eu posso imaginar o Paulo, meu Deus, eu que pensei que conhecia tanto. E na verdade, o Antigo Testamento não é apenas um livro. Não é apenas um livro. O Paulo nunca entendeu aquilo que hoje nós entendemos. Nós temos um livro sobre simbologia e tipologia bíblica, mais ou menos 250 capítulos, mostrando Jesus em todo o Antigo Testamento e em todos os livros, através de símbolos e tipos. E foi isso que Deus revelou para Paulo. Mas vamos agora para o livro de Oséias. Paulo, você conhece o livro de Oséias? Ah, eu conheço tudo. Oséias, um homem judio, um homem de bem, um homem rico, morava na capital, Samaria, Reino do Norte, e no templo, tudo isso aí.
Ele foi contemporâneo de Ezequias reinava no sul. O Paulo começou com... Não, Paulo, não é por aí não. Eu vou fazer umas perguntas para você, Paulo. Nesse livro aqui, Paulo, Oséias representa quem? Eu vou revelar um mistério para você, Paulo. Nesse livro, Oséias representa Deus Pai. Esse mistério você vai ensinar. Quando você falar de Oséias, você vai estar falando de Deus Pai. Está escrito que Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. Você pode me explicar isso, Paulo? O Paulo pode ter aprendido outras versões. Ainda hoje tem muita gente ensinando outras versões. Não, o casamento foi... Não, eu não vou entrar nesse detalhe. Eu vou imaginar o que Deus falou para Paulo. Paulo, Deus mandou Oséias casar com uma prostituta, sim. Tinha que ser uma prostituta. E ela era, na época, uma prostituta sagrada. Nos templos de Baal e de Asterote, que eram deuses da fecundidade, havia prática sexual. A pessoa ia ao templo fazer a prática sexual visando, eles queriam ter filhos. Então havia as prostitutas sagradas. E aqui no caso, a Gomer era uma prostituta sagrada. Estava lá no templo. E Oséias foi lá. Lindas mulheres. Consta que no templo de Afrodite, em Éfeso, havia cerca de 1000 mulheres bonitas. E os homens iam cultuar a Deus através da prática sexual. Então Oséias foi lá no templo, dentre todas as moças, escolheu esta. E certamente ela já queria ir com ele para a prática sexual. Eu falei, não, eu vim para tirar você daqui. Eu vim para tirar você daqui. Eu quero levar você para a minha casa. Ele tinha uma mansão. Pode acreditar que ele era um homem rico e morava na capital, Samaria. Ele tirou a Gomer da prostituição e levou para a sua mansão. Paulo, isso aqui, Oséias, sou eu. A Gomer aqui, Oséias, representa Israel. Eu vou mostrar para você o que eu fiz por Israel e o que Israel fez comigo. Ele deu toda a dignidade para a mulher, ele casou-se com ela, tomou como esposa, teve 3 filhos com ela, 2 homens e uma menina, que eu vou falar sobre elas. Mas depois, a Gomer voltou para a prostituição. Então, Gomer era Israel lá no Egito. Quem era Israel? Nada. Israel era escravo. Israel trabalhava como escravo. Quem era Israel? Nada. Eu tirei Israel da escravidão. Eu tirei Israel do Egito. O que Oséias fez com Gomer, eu fiz com Israel. Tirei do Egito. Celebrei uma aliança no Sinai. E dei a Israel a melhor terra. Dei a Israel a melhor terra do Oriente. Terra que mana leite e mel. Eu dei isso para Israel. Foi o que Oséias fez por Gomer, Deus fez por Israel. Agora aqui, tempos depois, a Gomer voltou para a prostituição. Foi exatamente o que Israel fez com Deus. O reino do norte, Deus teve que acabar com o reino do norte. No ano 730, as 10 tribos acabaram. Mas as 2 tribos do sul não podiam acabar, irmão. Mas Deus teria. Aqui, quando a Gomer voltou, Oséias perseguiu de toda maneira, ameaçou de todas as formas. Você vê aqui muitas ameaças que ele fez. Deus também teve que punir Israel. O reino do sul teve que ser levado para o cativeiro. Toda essa história aqui, eu posso imaginar Jesus contando para Paulo o que Deus precisou fazer com Israel. Mas a história termina aqui, irmão. No capítulo 3, a história de Gomer termina bem.
ela retorna, recebe tudo de volta. A história de Gomer termina com Israel no milênio. Israel voltará para Deus. Agora os filhos. Um filho, o primeiro filho aqui, Deus deu o nome. Coloca o nome de Gisrael. Gisrael significa desfavorecido. E Gisrael está simbolizando o que aconteceria com o Reino do Norte. O Reino do Norte foi levado cativo e acabou. Uma das filhas, Loruama, representa a nação de Israel, que nós vamos ver aqui nesse capítulo primeiro, nós temos Israel no milênio. Todavia, versículo 10, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir e nem contar-se. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia. Então, Israel vai terminar aqui. Israel vai terminar no milênio. Agora, nós temos aqui a outra filha, Loami. E a Loami aparece aqui. Então, nesse versículo 10, tem dois assuntos. A primeira parte fala de Israel. E o assunto é dividido por um ponto e vírgula. É preciso nós entendermos, quem estuda português, conhece a função do ponto e vírgula. A vírgula, o assunto continua o mesmo. Mas um ponto e vírgula, o assunto vai mudar. No ponto e vírgula, o assunto está na mesma direção, mas o assunto é outro. Então aqui há um ponto e vírgula. E depois desse ponto e vírgula nós encontramos o seguinte. Versículo 10. Ponto e vírgula. E aconteceu que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filho de Deus. Vós sois filho de Deus. Esta é a igreja. Se dizia daí, os gentios estavam excluídos, mas Deus está dizendo, esses gentios, excluídos, também estão no meu projeto. Paulo entendeu isto, e quando ele fala aqui em Romanos, da nação de Israel, no capítulo 9, ele repete as mesmas palavras. Ele entendeu o que Deus revelou através do profeta Oséias. Oséias, mais ou menos 750 anos antes de Cristo. Então, Paulo vai dizer aqui, capítulo 9, versículo 25 e 26. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. E sucederá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Aqui está a revelação de que os gentios também faziam parte do povo de Deus. Isto Deus passou para Paulo, em mistério. Deus revelou para Paulo. Então ele vai dizer, o evangelho que eu estou ensinando para vocês, eu recebi diretamente de Deus. Se eu estou pregando que o gentio pode ser salvo, porque eu recebi, Deus me revelou esse mistério. Então Paulo está fazendo aqui a sua defesa daquilo que ele estava ensinando. E ainda mais, no contexto social, no projeto de Deus, a salvação é extensiva a todos. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Quem crer será salvo. A toda criatura. Então, esse mistério o Paulo entendeu e começou a pregar o evangelho para todo mundo.
sem distinção de raça, sem distinção de classe social. E ele começou a pregar para todos, e pessoas de todos os povos começaram a aceitar Jesus como Salvador. Isto ainda é assim, isto ainda é assim. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Nós vamos ver isto aqui. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, para Deus não há acepção de pessoas. E nós tomamos aqui isto, que no planeta Terra, existe apenas uma espécie humana. Existe apenas uma espécie humana. É a espécie chamada Homo sapiens. Homo sapiens. Existe apenas uma espécie humana. E a salvação pregada por Paulo e a salvação pregada por nós não tem barreira. Não tem barreira. O Evangelho é extensivo a todos os homens. Não existe predileção para Deus. Não existe preconceito para Deus. Existem 3 raças, mas uma espécie. A espécie é uma só, Homo sapiens. E aqui nós temos as características do Homo sapiens. Característica do Homo sapiens. Principais características: capacidade de pensar e raciocinar. Capacidade de pensar e raciocinar. Isto aqui é atribuição apenas do Homo sapiens. E o homem fisicamente se diferencia das demais criaturas. O Homo sapiens, ele tem postura ereta. Ele tem braços mais curtos que as pernas. E ele tem um cérebro extraordinário. A salvação é para toda a humanidade, sem preconceitos, sem preconceito. Não existe homens diferente para Deus. Não existe, são 3 raças, branca, preta e amarela, mas é apenas uma espécie. E dentro dessa espécie, os pretos são iguais aos brancos, os brancos são iguais aos amarelos. Não existe preconceito para Deus. Esse mistério também precisa ser entendido. Agora, o que existe é preconceito. Agora, pelo que nós sabemos da psicologia e da anatomia, bem como de fisiologia, o preto não difere em nada do branco. O amarelo não difere em nada do preto. O que acontece são as oportunidades. A África é um país muito pobre. Mas lá na África tem universidades também. As pessoas de bem, as pessoas ricas também frequentam a faculdade lá, mano. São mestres e doutores. Agora, aqui no Brasil, nós podemos ver que há uma dificuldade. Agora, isso não está na Constituição do homem. O mais evoluído de todos os primatas nunca vão entrar para esta espécie do Homo sapiens. Nunca. O mais evoluído dos primatas nunca vão ser um Homo sapiens. Nunca um macaco vai frequentar uma universidade. Agora, aqui no Brasil, há um preconceito. Mas não importa a cor, preto, índio ou branco. Se tiver condições, todos podem frequentar as melhores faculdades que nós temos. As melhores faculdades. Agora, ao que parece, há dificuldade.
Agora, o que nós precisamos é ver o preto, não é inferior não, mano. A qualquer preto que tiver as mesmas condições do branco, onde o branco chega, ele chega também, às vezes chega na frente. Agora, existe um preconceito. E esse preconceito, o Castro Alves, ele colocou esse preconceito racial e social num de seus grandes poemas. Esse poema intitula... eu gosto do Castro Alves, tem toda a coleção dele. Ser crente não significa ser bitolado somente em Bíblia, não. O maior poeta romântico da nossa língua, para mim, Castro Alves. E num desses poemas, intitulado A Orgulhosa, eles estão numa festa e ele convida a moça para dançar com ele. E ele era um pobretão. Castro Alves, um baiano, que veio para São Paulo fazer direito, mas ele se entregou à boemia e acabou morrendo antes do tempo. Mas ele convidou a nobre para dançar e ela rejeitou, pelo fato dele ser pobre. E então ele fez um poema, dizendo, como é que ele diz? Ainda há pouco pedite para dançar, e me disseste, és plebeu, és pobre, não me quiseste aceitar. Agora ele vai dizer, no entanto ignoras aquele a quem adoras, que te conquista e seduz, embora sendo da nata, és plena, figura chata, és fósforo que não dá luz. Ele deu o troco do preconceito. Mas o Aloysio de Azevedo, num livro famoso, O Cortiço, que depois se transformou num filme, ele mostrou que o que separa os homens são as oportunidades. São as oportunidades. Um preto e o branco, ou o índio, que tiver as mesmas oportunidades, eles vão chegar juntos. Não existe o que é Deus que dá o QI, mas é Deus Pai que dá o QI, quociente de inteligência. Então ele não vai dar o QI para um preto inferior, não. Ele não vai dar um QI para o índio inferior, não. Agora, essas pessoas não têm oportunidade, mas se tiver, ele chega ao presidente da República. Se tiver, muitos José de Patrocínio vão se levantar. Então o que falta é oportunidade. Mas não existe inferioridade. De um só, Deus fez todos os povos. De um só, Deus fez todos os povos. Vamos ver aqui onde é que nós estamos e vamos ver o que nós podemos fazer, porque ainda temos muito tempo, 10 minutos. 10 minutos. Então, se você entendeu isso, eu já me considero pago. O único evangelho, já falei para os irmãos, só existe um evangelho. Então, não existe o evangelho de Paulo e o evangelho de Pedro. Paulo foi o homem escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. Pedro foi o homem escolhido por Deus para levar o evangelho aos judeus. Mas o evangelho é o mesmo. O evangelho é o mesmo. Então, aqui o texto 3, Paulo no concílio de Jerusalém. Sim, havia um problema. E estava havendo a ameaça de uma divisão. Agora, aqui nós vamos ver o trabalhar do Espírito Santo. Quem cuida da igreja é o Espírito Santo. Estava se formando duas igrejas. A igreja dos judeus e a igreja dos gentios. Mas o Senhor Jesus havia dito, sobre esta pedra edificarei o artigo está no singular, edificarei a minha igreja. Então foi convocado esse concílio, o problema foi discutido e de lá tiraram uma conclusão, que o evangelho é um só. Paulo foi enviado para pregar aos gentios e Pedro enviado para pregar aos judeus. E nós não vamos continuar aqui com vocês. Ainda teríamos aqui o texto 5. Os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé
são filhos de Abraão. E o nosso objetivo não é nunca passar tudo que está no livro, é de fazer alguns destaques. E o destaque maior que nós fizemos foi exatamente este: como Jesus revelou o mistério para Paulo. Se foi como nós pensamos, ou se não foi como nós pensamos, a verdade é uma só. Jesus revelou para Paulo o mistério. E eu estou pregando para os gentios porque Jesus me revelou que todos podem ser salvos. Eu estou pregando para os gentios porque, por revelação, Jesus me revelou o mistério do Evangelho. A palavra de Deus, a palavra, você está aqui aprendendo com o homem. E tem outra. Se algum dia você chegar aqui mais cedo, sozinho, e tem aqui uma figura aqui, um anjo de luz, aí vai dizer: eu sou o Espírito Santo, hoje eu vim para ministrar para vocês. Use a sua autoridade de Deus e expulse o demônio, porque é um demônio. Espírito Santo nunca vai ensinar a palavra, ele vai abrir o seu entendimento, mas a palavra tem que entrar pelo ouvido. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Uma vez eu ouvi alguém dizendo, criticando os que estudam com homem: ah, vocês estão aí aprendendo com homem? Olha, o meu negócio é aqui, ó, é joelho. Mas Jesus disse que a palavra entra pelo joelho. Quem tem ouvidos, a palavra entra pelo ouvido e desce ao coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Agora vamos usar um anjo. O Espírito Santo seria meio difícil. Meio difícil, o demônio disse: eu sou o Espírito Santo. Eu acho que ele não está autorizado a falar isso, não. Mas vamos imaginar que você chegou de manhã, aí tem um ser angelical aqui, um anjo, e ele vai dizer: hoje Jesus mandou eu ensinar a palavra para vocês. Pode usar de autoridade de Deus. Em nome de Jesus, eu te repreendo e te expulso daqui. Vai ter, puf, sumiu. A palavra você terá que aprender com alguém. Sozinho, você pode aprender muito. Mas se tiver alguém, 80% daquilo que eu ensino, eu tenho que confessar para vocês. Tudo isso aí que eu pensei hoje, eu nunca tinha pensado antes. Mas parece que tem um fundo de verdade. Então, 80% do que eu ensino, eu não tive o privilégio que vocês estão tendo. Eu fui aprendendo, fui somando, e cheguei a ter um pouco de conhecimento. Então, vocês têm o privilégio hoje de ter, de poder aprender com alguém, E com alguém, que embora tendo muitos diplomas, eu nunca faço uso deles, não. A nossa base aqui é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Eu estou feliz por isto. Chegamos ao término de mais uma aula. Querendo Deus, na próxima semana estaremos terminando a Epístola aos Gálatas, lição 9 e lição 10. Então, na próxima semana, se Jesus não vier, nós estaremos aqui.